paz do Senhor Jesus a todos. Creio que todos aqui me conheçam, mas para aqueles que não me conhecem, eu posso estar vendo esse testemunho nas redes. No projeto, meu nome é Luísa Barreto e eu venho compartilhar o meu testemunho de conversão. Como foi que o Senhor me salvou, me libertou de uma maneira muito fora, com bastante inusitado. Mas Ele faz do jeito que Ele quer, como Ele quer, independente da situação, independente da pessoa. Quando Ele quer salvar, Ele vai até um banheiro de hospital para salvar essa pessoa. Que foi o que me aconteceu. Bom, gostaria de contar primeiramente como era a minha vida antes de conhecer o Senhor Jesus, né? Sempre antes e depois de Cristo. E eu já venho de raiz cristã, porque de parte de pai, meu avô era pastor, então de criança eu ia para a escola dominical, etc. Mas por questões da vida, acabei indo morar fora do Brasil e me desvinculei completamente da igreja e dos caminhos do Senhor, né? E foi aí que eu comecei a sofrer de depressão, desde jovem, uns 12 anos de idade, dos 12 até os 22 anos, que foi quando eu conheci o Senhor. E nesse tempo de 9 anos, se não me engano, foi piorando a minha situação, eu fui buscando o Senhor em lugares errados, em religiões erradas, no esoterismo, por exemplo, buscava completamente errado, né? E me envolvia com pessoas que me levavam ainda mais para o erro e me sujavam cada vez mais espiritualmente. Isso ia aumentando a minha depressão, os pensamentos de querer tirar minha vida, tentativas de querer tirar minha vida, muitos ataques de ansiedade, não poder descansar à noite, porque eu sofri muitos ataques espirituais à noite. Mas tinha esse vazio, né, que todo ser humano tem quando não conhece o seu Criador, né? E essa necessidade de preencher o vazio, o ser humano vai encher com algo até que encontrar a verdade, que é o Senhor Jesus, né? Porém, minha vida estava de mal a pior, no sentido tanto espiritual como emocional, em todos os sentidos realmente estava indo de mal a pior. Pode passar a primeira foto, se puder, para vocês verem o que era Luísa antes de conhecer o Senhor. Nem parece a mesma pessoa, né? Cabelo todo colorido, mas não sei se vocês podem perceber o olhar de tristeza. Cabelo verde, não, turquesa e roxo. Não tinha verde. E tinha essa tristeza e essa falsa felicidade que toda pessoa que não conhece o Senhor Jesus, ela tem. Pode falar que é feliz, pode falar que está realizado, mas todo ser humano que não conhece o Senhor Jesus, ele não é feliz, porque a única felicidade genuína e verdadeira somente é pelo Senhor Jesus. Então eu tinha essa falsa felicidade, muitos amigos, mas mesmo assim me sentindo só. Sempre tinha essa sensação de solidão, que ninguém me entendia, e por que eu estava no mundo, e muita crises existenciais, né? Todo mundo me entende. Então, aprove ao Senhor me segurar, porque eu estava indo de mal a pior, realmente blasfemando, vivendo muita imoralidade sexual, promiscuamente, me sujando cada vez mais. Então, eu sabendo também, né? Não sabendo na época, mas entendendo agora, que minha família sempre olhando pela minha vida, para a minha salvação, justamente. Então, para o Senhor me tocar com uma bactéria cerebral que começou com uma infecção no ouvido direito, e dessa infecção foi para o cérebro, né? Dia 7 de fevereiro, um domingo, eu convulsionei, a primeira vez na minha vida, não tinha histórico de convulsão ou de epilepsia, tampouco na minha família. Convulsionei, caí, convulsionei.
Porém, como o Senhor ele avisa tudo antes, né? Minha mãe, já convertida, o Senhor deu a ela um sonho de que acontecia exatamente isso, né? Que caía de um prédio, ela pensava que eu estava morta, etc. E via exatamente na posição de como eu fiquei quando eu convulsionei pela primeira vez. E a gente entende que o Senhor já estava preparando ela, né? Porque ele queria vir. Convulsionei e me colocaram em internação, viram que eu tinha uma mancha no cérebro, e de mancha, aqui. Depois da mancha, a bactéria, eu fui internada, obviamente, com com antibiótico na veia, o mais forte, e a bactéria, em vez de morrer, ela se organizou e fez uma bolinha. Que é essa daqui que vocês estão vendo, do lado direito, né? Está contado, mais eu feio. E nada da bactéria morrer, nada da bactéria morrer, nada da bactéria morrer, e os médicos não sabiam o que estava acontecendo. Como eu ainda estava viva, porque como era uma bactéria muito forte, que se chama Staphylococcus aureus, é uma que a gente tem na pele, que ela é inofensiva, porém foi para dentro do meu cérebro. E continuei dentro do hospital. Em total foram 56 dias, mas dentro desse hospital foi onde tudo mudou na minha vida, né? Foi onde eu tive esse encontro com o Senhor Jesus. Eu primeiramente tive uma última tentativa de tirar minha vida, que eu quis me jogar no quarto andar, porém, graças ao Senhor, não consegui, mas agora eu entendo que é inimigo querendo tirar minha vida, porque já haveria uma libertação espiritual. Dia 19, uma sexta-feira, eu tive uma libertação espiritual que foi como uma convulsão acordada, uma coisa muito estranha. Eu já tinha começado a orar, eu tinha uma Bíblia que uma tia minha já tinha me dado, eu nunca tinha aberto a Bíblia, e a minha mãe me trouxe a Bíblia, eu comecei a ler, né? Comecei a conhecer o Senhor de fato, que eu conhecia só por falar. E nesse momento eu estava conhecendo cara a cara, né? Tinha blasfemado, tinha xingado Deus, por que ele estava me castigando se eu era uma boa pessoa, não fazia mal a ninguém. Porém, estava no processo, né? Porque é o que nós entendemos na palavra, né? Que o Senhor ele rejeita o coração soberbo, porém o coração contrito ele não expulsa da sua face, né? Então faltava eu ainda me quebrantar, porque quando a gente está achando que não é pecador, a gente não reconhece os nossos pecados, é impossível agradar o Senhor, é impossível se achegar a Ele, se humilhar diante dele, né? Até que isso aconteceu, mas antes disso acontecer, eu fiz uma oração muito ousada, foi bem parecido com o Tomé, né, da palavra dos evangelhos, e eu pedi uma prova física, que eu já estava conhecendo o Senhor Jesus, lendo Mateus e tudo mais, vendo que ele podia me curar se ele quisesse, e já crendo que ele poderia me curar, de fato tinha um poder para fazer isso. Mas eu queria essa prova física, eu fiz essa oração. Se você realmente é filho de Deus, eu quero uma prova física, e aí eu vou acreditar, realmente. Mas antes disso, teve essa libertação espiritual, que entre 4 enfermeiros, ninguém conseguia me acalmar. Que eu senti uma presença demoníaca me atacando mesmo. E hoje eu entendo que foi justamente o Senhor me limpando. Muitas pessoas têm libertações espirituais dentro das igrejas, ou com imposição de mãos e tudo mais, mas a minha libertação espiritual foi literalmente somente o Senhor Jesus, me tirando tudo que era podre, tudo que não agradava, porque no dia seguinte ele iria chegar, o Espírito Santo iria chegar. No sábado, no dia seguinte, à noite, eu lembro que eu estava sentada na cama, eu compartilhava quarto, tive 6 colegas de quarto que todas iam embora, e eu ia ficando, todas recebiam alta, e eu ia ficando. E essa era justamente a primeira colega de quarto que eu tinha, então a minha privacidade era ir para o banheiro. Eu orava no banheiro, me ajoelhava, né, e falava com Deus ali.
E lembro que foi às 9 horas da noite, eu estava mandando um áudio para uma tia minha, falando que isso foi antes da cirurgia. Tá? Eu passei pela cirurgia, só para deixar claro. Tudo aconteceu, mas ainda sim eu tive que passar por 2 cirurgias, porque o processo era longo. E eu falando para minha tia que sim, eu queria que o Senhor Jesus poderia me curar, se Ele quisesse, da mesma maneira que Ele curou o cego, o coxo, fez paralítico andar, etc, etc. E aí eu não sabia que eu já estava declarando a minha fé em Cristo, né? Pondo em palavras, que é onde eu queria o Senhor Jesus. E a partir desse momento que eu estava sentada na cama, eu comecei a sentir uma formigamento na cabeça, que é onde eu tenho a cicatriz. Eu vou mostrar agora. 30 pontos. E um formigamento que foi ficando forte, até que eu senti um carinho aqui na minha cabeça. Eu estava acordada, não estava dopada, não estava com nenhum medicamento assim que possa tirar, né? Eu estava realmente lúcida e a partir desse momento que eu senti formigamento, eu já comecei a chorar. Comecei a chorar e foi um choro de anos, porque eu não chorava, eu só chorava de raiva. Eu engolia o choro, não fazia esporte, eu engolia o choro, só chorava quando estava com muita raiva, não chorava, não desabafava. Por isso tinha essa depressão. Né? E foi um choro que, meu Deus, quase fiz, né, sem ar mesmo. E eu fui pro banheiro para poder chorar mais em paz e tudo mais, e não incomodar meu colega de quarto também. E eu creio que eu fui impelida pelo Espírito Santo, porque ele queria que eu tivesse privacidade com Deus, com ele, do que viria adiante. E foi quando eu fechei a porta do banheiro, e com os olhos fechados, a luz ficou muito brilhante. Muito, muito brilhante. Como se essa luz começasse a piscar de uma maneira e começou a ficar muito branca, mas muito, muito branca. E eu com o olho fechado, eu estava quase com cega, por causa dessa luz que era quente também. Quente e pura. E chorando, chorando, chorando muito. E no momento que eu também comecei a sentir essa luz, senti uma presença atrás de mim. Uma presença como que se me abraçasse, totalmente, se me abraçasse. Senti a altura, mais ou menos por aqui, bastante alto, e senti amor. O verdadeiro amor de Cristo, sabe? Né? Porque a gente diz muito, ou talvez a gente banaliza muito, Jesus te ama e tudo mais, mas sentir o amor de Cristo é uma coisa que nós não somos dignos desse amor. Sentia todas as minhas células queimando, todo o meu corpo sendo abraçado, e eu me senti suja, me senti imunda, porque eu não era digna de estar naquela presença, sentindo aquilo. E aí foi que eu reconheci o Senhor Jesus, o Senhor e Salvador. E um versículo que me quebrantou justamente enquanto eu lia a palavra e reconhecendo o Senhor, foi de Mateus 11, 28, que diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu vivia a vida cansada, exausta espiritualmente. Então, quando eu li isso, eu falei: eu preciso disso, preciso, sabe? Porque eu não tenho para onde ir, eu não tenho descanso, não tenho sossego na minha alma. E aí o Senhor estava me curando de muitas coisas, me curando da depressão totalmente. Porém, eu passei pela cirurgia cerebral. E a bactéria não saía, ela não saía de nenhum. Porém, eu já estava em paz. Eu estava passando pelo processo já em paz, sorrindo antes, quando eu estava querendo, né, eliminar, eu já estava... A própria...
sempre sorridente, tanto que os enfermeiros eles não entendiam como é que a Luísa está sempre de bom humor, né? Ela está aqui, não tem ainda a ideia de quando vai ser dada de alta, está sempre feliz, e essa é a verdadeira paz que excede todo entendimento humano, né? Independente das circunstâncias, ele saber que nós somos salvos e que ele está conosco, isso já é um motivo de alegria, né? Como a irmã Luana falou antes, nós deveríamos ser o povo mais feliz da Terra, o povo mais alegre da Terra, porque sabemos que isso aqui é passageiro, nós somos peregrinos e temos uma casa eterna com o Senhor. Então eu tinha essa certeza, essa felicidade de salvação, né? Então nada mais me abalava. E a bactéria não saía, não morria de jeito nenhum. Então os médicos me disseram de uma possibilidade de passar por outra cirurgia, mas de ouvido, porque o canal auditivo que está conectado com o cérebro não deixava a bactéria e a infecção drenar, né? Na cirurgia cerebral, eles tiraram muito pus, eu não lembro quantos gramas, 300 ml de luz, 30 ml de pus. Mas a bactéria ainda estava viva. Ela não morria de jeito nenhum, nem com o melhor antibiótico na veia, ela não morria. Então, me falaram, olha, tem a possibilidade de você ficar surda. Eu já ouvia mal, já tinha 50% da audição, né? Eu já tinha no passado por uma cirurgia de ouvido, mas eu estava feliz, não estava contando. Falei, estou nem aí, não tem problema não, se eu estou comigo. Um ouvido a menos ou não, eu estou salva, pode fazer o que você quiser. Porque eles tinham que tirar todos os ossos, né, do tímpano, se eu não me engano, que é por onde passa o som, né? Então, tinha essa possibilidade. E eu fui para a cirurgia, passei pela cirurgia, né? Eu fiquei surda, de fato, por 2 semanas. E uma noite, eu lembro que eu estava em oração, em espírito de oração com o Senhor, né? Falando com o Espírito Santo, muito quebrantada. Realmente foi o tempo mais doloroso fisicamente da minha vida, mas foi o tempo mais maravilhoso espiritualmente, porque eu sentia o Senhor constantemente. Era quase física a presença do Senhor na minha vida todos os dias. Mas ainda o Senhor queria fazer outras coisas, ele queria glorificar o seu nome, e é por isso que eu venho compartilhar o testemunho, né? E nessa noite de sexta-feira, dia 26, eu senti novamente esse toque. Eu não tinha pedido, isso me assustou, porque eu disse, meu Deus, da primeira eu até entendo, eu te pedi, mas esse daqui, o que aconteceu? E no dia seguinte eu fiquei remoendo isso, pensando, meu Senhor, mas o que foi? Mas o que aconteceu? Para que o Senhor me tocou? O Senhor me curou? Eu lembro que eu perguntei para minha mãe, né? Será que o Senhor me curou? Ela falou, pergunte a ele. E lendo a palavra, e eu tive esse pensamento, Senhor, o Senhor me curou? Esse toque foi de cura? E na hora, foi como se eu ouvisse a voz do Senhor dizendo, o que está escrito em Mateus 9:22. Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. E aí eu tinha certeza que eu não tinha nada, nenhuma bactéria. Tanto que depois de um mês eu fiz uma tomografia e meu cérebro estava limpo. Eu continuo estando para a honra e glória do Senhor Jesus. Porém, ainda assim o Senhor tinha coisas a fazer, porque eu não fiz nada de alta. Dia 31, né? O toque do Senhor foi dia 26, e dia 31, na quarta-feira, eu ainda estava surda. Eu tinha certeza de que a bactéria não estava, mas eu ainda estava surda. Tranquila, sem reclamar nem nada disso. E sem pedir ao Senhor a cura. Eu não estava preocupada, verdadeiramente não estava preocupada com isso. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. E Ele me surpreende. E viver para Deus é uma aventura, realmente. Aí eu realmente vi a aventura que estava começando na minha vida. E muitas coisas mais eu ia fazer. E quando eu estava vendo um filme, recomendo, que se chama Evangelho de Mateus, é maravilhoso. Maravilhoso.
eu tava com aqueles fones, né? De ouvido são grandões. Ouvindo só, deixa eu ver aqui. E em certo momento, eu tava vendo filme, concentrada e tudo mais, eu senti um sopro, eu senti um estalo no meu ombro. Que me doeu. Eu fiquei, meu Deus, me doeu mesmo, que eu não tava assistindo nada antes. E achei que era, sei lá, alguma coisa de cirurgia, porque eu tava realmente, né, me recuperando ainda. Até que eu comecei a perceber que eu estava ouvindo. Eu estava ouvindo filme com esse ouvido aqui, né? Então, assim, o Senhor, ele toca para adoecer, mas ele também toca para curar, como está escrito na sua palavra. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu gostaria de compartilhar para todos os irmãos, justamente uma palavra que ele, né, me deu, foi hoje, está em Jeremias 29. Jeremias 29, perdão. 11. 29 e 11. 29 e 11. 29 e 11. Que só para confirmar isso que eu falei para vocês, de que viver para Deus é uma aventura e que todos os nossos dias não tem que ser com uma ansiedade do que virá, do que a gente vai comer, do que nosso trabalho, do que for. A gente não deve viver assim porque o Senhor diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então, assim, que nós possamos relembrar e ter sempre, diariamente, isso na nossa mente, que o Senhor tem bons pensamentos para nós. Ele gosta de nos surpreender. Ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus muito bondoso, misericordioso, que faz muito além do que a gente possa pedir, possa sonhar, possa desejar, porque os pensamentos dele são de bom. E eu gostaria de finalizar com a foto, né, depois do Senhor. Aqui foi quando eu estava surda. Os pontos. E aqui já na igreja feliz e com outro semblante, né? É diferente a felicidade no rosto, que somente o Espírito Santo pode nos dar verdadeiramente. Então, para quem ainda não conhece o Senhor, ou ainda tem essa dúvida de que, eu não sei se me comprometo ou não, eu ainda tenho pecado, o Senhor me tocou no momento, hoje eu chamo mais imunda da minha vida. Então, assim, não depende de nós, não é por o que nós possamos fazer, não é por quem nós somos, é por Ele. Pela sua bondade, Ele quer nos salvar. Porém, nós temos que nos render e aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome.